já está condenado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ai, que evangelho consolador. Consolador. O evangelho para mim, acho que não tem muito, né, o que explicar, porque é bem claro, né? O evangelho de hoje ele é bem clarozinho. O Senhor já usou João, né, filho muito amado, para nos escrever esta palavra de hoje, né? Então não tem muito assim que a gente se perder no evangelho de hoje, né? Porque no início do evangelho ele fala, né, que ele está partindo para aquele que enviou, que é justamente Deus Pai, né, que mandou o teu Filho único para este mundo. E ele também, né, assim como ele falava com os discípulos, né, João e todos os outros ficaram tristes quando Jesus disse que ia partir. Mas ele ao mesmo tempo nos fala que os discípulos não perguntam, não tem aquela curiosidade, Senhor, vai para onde, né? Como é lá, né? Não tem essa curiosidade de saber de fato. E aí eles entristecem o coração, né? A gente tem algumas palavras nos evangelhos que diz não, né? Tem algumas palavras, por exemplo, quando os soldados, né, chegam para prender Jesus, um levanta a espada e corta a orelha, então querem defender, proteger Jesus a qualquer custo, né? Não sabendo que todo o tempo Jesus falava, né, que ele vinha, mas ele não era desse mundo, que ele voltaria, né, e voltaria para nos preparar essa morada, né? Então, os discípulos, assim como nós, estamos presos a este mundo, né? Ficaram presos a esse mundo que não queria que ninguém tocasse, né? Senhor, se o Senhor, a gente percebe, né, em muitas passagens do Evangelho de Jesus Cristo, os discípulos querem protegê-lo, né, a qualquer custo. Mesmo Jesus dizendo, e aí Jesus diz, vocês não me perguntam para onde eu vou, mas ficam tristes, mas não fique porque é melhor que eu vá, né? Jesus ainda nos alerta para isso, é melhor que eu vá, porque né? Eu mandaria o Espírito Santo para ficar com vocês aqui, enquanto eu preparo a vossa morada, a morada qual Deus, quando me enviou, prometeu para cada um de vocês. E ele fala, né, sobre o que ele vai falar, o que de fato é cada palavra que ele cita, que é a justiça e o pecado. Né? A justiça é justamente porque ele vai ao Pai e de modo que não teria, então ele vai ao Pai para preparar a nossa morada para o nosso, né? Quando o Senhor nos chamar, a gente presta conta. É a justiça. E o julgamento, que é o inimigo, né? Que é deste mundo. É a justiça, Jesus subiu ao céu, nós seremos julgados, mas ele foi preparar a nossa morada. E aí a gente não vê, mas ele deixa o Espírito Santo para continuar conosco até ele vir nos buscar. E o inimigo que já está condenado, que é o fim do mundo, que é o fim do inimigo que, de uma certa forma,
nos tira da direção do céu. Então, é um evangelho, como eu falei, é um evangelho que o Senhor, de uma certa forma, nos fala, nos explica direitinho cada proceder, cada acontecimento. Então, ele nos alerta e nos ensina para que a gente nos prepare e não entre em desespero, porque nós não somos deste mundo. Peçamos ao Senhor esta compreensão, né? Que não sejamos, né? E se somos, que busquemos ser diferentes, que busquemos cada dia a mais esse entendimento de que o nosso lugar, como diz Dunga, nosso lugar é o céu, não é aqui, né? Não é aqui. Que a gente não fique triste como os discípulos, né? Porque de uma certa forma, quando a gente tem medo, né? Quando eu tenho medo da morte, eu estou me afastando do céu, né? Porque se o Senhor nos ensina, nos prega todos os dias de nossas vidas que o nosso lugar não é aqui, e eu tenho medo da morte, eu me afasto do céu. Nós nos afastamos do céu. E se nós nos afastamos do céu, é porque existe o pecado em cada um de nós. Então, o que é que a gente deve pedir todos os dias? Senhor, dai-nos a graça de desejar esse céu. E dai-nos a graça de nos livrarmos do pecado. E esse pecado é o mundo que nos prende às coisas daqui, né? Claríssimo, você falou muito bem, minha irmã. O Evangelho de hoje mostra-nos que Deus está conosco, mesmo que muitos de nós não o sintam. Ele está conosco, mesmo que os nossos sentimentos provem uma sensação de solidão, de abandono. Isso não é verdade, pois Deus nunca nos abandona. Ele está sempre presente, está aqui, do nosso lado, sempre. Por isso, hoje, acolhamos essa pedagogia de Deus, que nos ensina até mesmo nesses momentos em que nós provamos o sentimento de abandono. Mas somos chamados na fé a confiar que Deus está do nosso lado. Hoje, o meu bom dia, eu usei uma mensagem do Evangelho que é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. Então, meus irmãos, Deus está sempre presente nas nossas vidas. Então, façamos a nossa parte em segui-lo, em buscá-lo todos os domingos, semanalmente. Não deixemos de seguir o nosso Pai, de buscá-lo. Amém. Amém. Nesse evangelho vem nos mostrar que o Senhor, por mais difícil pecado que a gente esteja passando, Ele nunca nos abandona. Ele está sempre conosco, nos orientando, tirando as coisas ruins da nossa mente. Então, o Senhor, Ele não abandona.
E quando o Evangelho diz que eu parto, ele está preparando a nossa moradia. A nossa moradia, que é o céu. Todos nós queremos viver a grande magia de estar ao lado do Senhor. Então, quando a gente escuta em morrer, aqui na terra é uma passagem. A gente estamos aqui na terra para ser melhor em quê? Em nossas atitudes, amar o nosso próximo, conhecer o teu Evangelho cada vez mais, evangelizar o nosso irmão, amar o nosso irmão. Então, tudo isso que estamos passando é passageiro. Passageiro. A nossa morada eterna é lá no céu. Por isso que ele se afasta de cada um de nós, mas não se afasta totalmente. Ele se afasta porque ele está preparando a nossa morada, o nosso eterno moradia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que peçamos a Deus que venha nos orientar cada vez mais no nosso dia a dia, que a gente possamos abrir o nosso coração e deixar que o Espírito Santo venha agir em cada um de nós. Que sejamos uma pessoa melhor do que ontem. Que possamos nos se arrepender. Que possamos evangelizar. Que possamos abrir o nosso coração e deixar as coisas ruins para trás. Deixar que o Espírito Santo venha nos renovar, nos consolar com teu amor. Amém. Desde já agradeço a presença de cada um dessas janelinhas abertas. Que Deus o abençoe a cada um que está presente e pelos nossos irmãos que não estão presentes também. Ele sabe que todos nós estamos orando sempre, sempre, sempre por eles. Mais alguma coisa, minha irmã Eliana? Não, minha irmã. Só agradecer pela ajuda, pelas janelinhas abertas. E vou fazer a consagração. E Lenilda, nossa irmã, vai dar bênção. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu deletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos, a vos hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecador.
mas vós agradecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me toda a minha vida, e obter-me perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtenho aquele auxílio que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas de soberbo, que um dia prostrasse no combate no céu. Amém. São Miguel Arcanjo, rogais por nós e defendei-me no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Agora você, minha irmã Lenisa. Amém. Gratidão, Senhor, mais uma noite. Nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente nas nossas casas, né? Na casa dos nossos irmãos que não poderão estar esta noite conosco. Porém, que a gente nunca se canse de rezar por cada um deles. Hoje é eu que não posso, amanhã é Jailton, depois é Já. Mas sempre que a gente estiver em oração, que a gente lembre um dos outros sempre. Cremildinha, filha, Nossa Senhora se mantenha com todos nós, com você e sua família, viu, minha filha? A batalha é difícil e árdua, mas o Senhor nunca nos deixa. E hoje a palavra fez questão de nos ensinar e nos mostrar isso. Não sentimos talvez a presença do Senhor, porque somos pecadores, mas o Espírito Santo, aquele qual Jesus enviou para preparar nossa morada, está sempre conosco. Então que a gente tenhamos essa certeza. E como diz alguns padres, no socorro, Espírito Santo, me socorre. A coisa está difícil aqui, eu não estou aguentando mais. E com certeza Ele estará presente. Vamos assim pedir ao Espírito Santo de Deus que, através da bênção de São Francisco, permaneça conosco. O Senhor nos abençoe, nos guarde. Amém. 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 O Senhor nos mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Amém. Amém. Senhor, volva para ti o teu olhar e te dê a paz. Amém. Amém. Senhor, nos abençoe e permaneça conosco em nossas casas, principalmente em nosso coração. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Paz e bem. Amém.